hoje com os irmãos de uma outra ferramenta que o diabo ele usa para destruir com a vida das pessoas. E essa ferramenta aqui é uma ferramenta que muita gente não entende que é uma ferramenta, sabe, do diabo. E eu quero falar para os irmãos hoje sobre o quê? Sobre a ingenuidade. Essa é a palavra que você tem que ficar bem de olho. Pastor, o que significa ingenuidade? É uma pessoa que é ingênua. Entendo que o pastor vai dizer assim, ó, ingenuidade, uma pessoa ingênua. Se você for procurar o significado dessa palavra, lá no dicionário Aurélio, meus irmãos, ingenuidade significa uma pessoa, por favor, entenda o que o pastor vai dizer. Lá no dicionário Aurélio, uma pessoa ingênua é uma pessoa que ela é inocente. Entenda bem o que o pastor vai dizer. Uma pessoa ingênua, ela é uma pessoa que é pura de coração. Ela não tem maldade nenhuma dentro do coração. Isso significa ser uma pessoa ingênua. Lá no dicionário Aurélio. Agora, se você for pesquisar lá no dicionário da psicologia, uma pessoa ingênua é uma pessoa que ela é facilmente enganada. É uma pessoa que ela não percebe que aquilo ali é uma obra do diabo. E aí a pessoa ela é pura de coração, é inocente, ela vai e ela faz aquilo que ela acha que não tem nada de maldade. E aí, por causa da ingenuidade da pessoa, o diabo, então, ele destrói com a vida da pessoa. O diabo coloca lá uma armadilha, né? E a pessoa não vê maldade naquilo ali. A pessoa é uma pessoa inocente, uma pessoa pura de coração. E a pessoa não percebe que aquilo ali é uma ferramenta do diabo, a ingenuidade. E aí o diabo lança a ingenuidade dentro do coração da pessoa, e a pessoa, então, por causa da ingenuidade, a pessoa, então, ela acaba sofrendo. Então, entendo que o pastor vai dizer, nós nunca podemos perder a pureza do nosso coração. Você tem que continuar sendo uma pessoa pura, e glória a Deus por isso. Mas você tem que ser uma pessoa esperta. Entendo que o pastor está dizendo, a Bíblia diz que a gente não tem que ser demasiadamente justo, nem demasiadamente injusto. Você tem que ser uma pessoa ligada ao campo espiritual. Porque o diabo, às vezes, ele vai usar a tua ingenuidade para ele te atacar. E tem muitas pessoas que estão sendo destruídas por causa da ingenuidade. Então, a ingenuidade é isso, meus irmãos. É o que, pastor? É uma pessoa que não percebe as intenções malignas. Ela é uma pessoa tão inocente, é uma pessoa tão pura, que ela não percebe que aquilo ali é uma obra do diabo. E aí, então, por causa da pureza, por causa da inocência da pessoa, a pessoa vai e faz aquilo lá, e aquilo ali vai dar liberdade para o diabo atacar a vida da pessoa. Então, nós temos que cuidar. Eu estou contando hoje para os irmãos, pegar como exemplo, um exemplo meu mesmo, só para vocês entenderem. Antes de eu ler o versículo aqui de Provérbios, tá? Quando eu era gurizinho, eu tinha uns 13 anos de idade, mais ou menos uns 12, 13 anos de idade, e nós morávamos numa casa lá no interior, que era uma casa desse piso, chão vermelho, mesmo pintado, né? E essas casas de aluguel que a gente vivia sempre eram casas que não eram uma casa assim tão boa. Sempre tinha lá suas coisas para fazer dentro da casa. Só que a casa não era do pai e da mãe. Era uma casa alugada. Então o pai e a mãe, eles nunca iam de alguma forma querer investir dinheiro naquilo ali. Vai ouvindo o que o pastor vai dizer. Então veja bem assim, ó, às vezes as tomada do banheiro, ela ficava frouxa, ficava solta. Ela não era bem fixada na parede, ficava por ali. Solta aquela tomada, a gente entrava ali, apertava, ligava a lâmpada, entrava para o banheiro, tomava banho, saía de novo e desligava, e nunca acontecia nada. Só que parecia ser algo normal aquilo ali para o meu pai e para a minha mãe. Eles olhavam para aquilo ali, né? Nunca davam bola para aquilo ali. Não, isso aqui é algo normal, nós não pagamos aluguel, a casa não é nossa, então por que nós vamos estar investindo em alguma coisa naquilo ali? Vai ouvindo. Eu, com 12 anos de idade para 13 anos de idade, eu gostava de andar bastante de pé descalço dentro de casa. Ia para o chuveiro, ligava o chuveiro, tomava banho, saía dali, ia lá, né, me arrumava, pegava. Eu era uma pessoa, um rapaz como qualquer outro inocente, né? E o pai e a mãe estavam vendo aquela situação ali. Aquela tomada pendurada no banheiro lá que não estava fixada na parede, eles não faziam nada. Por que eles não faziam nada, né? Porque eles não viam o quê? Maldade naquilo ali.
Eles achavam que aquilo ali nunca poderia oferecer um risco para um familiar. Aí um dia fui eu lá, né? Fui eu lá, de pé descalço, tomar banho no chuveiro lá. E entrei para dentro e me descuidei. Aí quando eu fui ligar aquela tomada ali, eu botei a mão atrás da tomada. Quando eu botei a mão atrás da tomada, que eu apertei na tomada para ela ligar, foi o momento que eu recebi um choque elétrico, 220 direto da rede. E eu fiquei grudado ali naquela rede, naquela tomada, meus irmãos. E eu tentava, assim, eu não sei se você já tomou um choque alguma vez ou não, mas eu tentava gritar por socorro e eu não conseguia. Porque o choque, a descarga elétrica, ela era tão forte, 220 direto da rede, que eu não tinha força mais para falar. Aí o que acontecia? Eu tirava uma mão da tomada, aí ia outra, porque eu usava outra mão para pegar, me desgrudar daquele choque ali. E aí eu estava naquela batalha ali, tirava uma mão e a outra, tirava a outra e a outra. E eu tentava gritar e eu não conseguia gritar. Olha a situação, olha só, gente. Isso aí pode matar uma pessoa dentro de casa, um choque elétrico. Pode destruir uma vida da pessoa. Eu com 12 anos de idade. A minha sorte, eu digo, eu não sei se é sorte, na verdade era porque Deus já tinha um propósito na minha vida, né? Eu não sei o que deu lá, que uma hora eu consegui me desgrudar daquela energia ali. E eu saltei para trás assim, irmãos, eu acho que foi mais de 3 metros que aquele choque me jogou para trás. Veja bem, né? Ali foi a mão de Deus, foi a misericórdia de Deus, porque Deus tinha um propósito na minha vida. Mas o que o pastor está dizendo? Que tudo ali aconteceu por causa do quê? Da ingenuidade que estava dentro do coração do meu pai e da minha mãe. Eles não viam maldade naquilo ali. Não, vamos deixar aqui, isso aqui nunca vai acontecer nada. E aí, então, veja bem, a ferramenta que o diabo lançou dentro do coração do meu pai e da minha mãe, que se chama ingenuidade, a ingenuidade é o que talvez, né, e naquele momento ali poderia tirar a minha vida. Porque o diabo ele não tem poder de tocar em você. Entendo o que o pastor está dizendo. O diabo ele não tem poder de encostar num fio de cabelo de você. Se você falar, pastor, mas o diabo ele tem esse poder de tocar na minha vida, na minha casa, ele não tem esse poder. Jesus tirou essa autoridade que o diabo ele tinha do poder da morte. Ele não tem mais esse poder. A Bíblia diz que Jesus tirou a chave da morte das mãos do diabo. Hoje está nas mãos de Jesus. O único que pode dar a vida para uma pessoa e o único que pode tirar a vida de uma pessoa é Jesus. O diabo ele não tem esse poder. Mas o que o diabo ele vai fazer? Ele vai lançar ferramentas sobre a vida das pessoas. E é essas ferramentas que eu tenho que batalhar para me libertar. Se eu me libertar dessas ferramentas que o diabo vai lançar sobre a minha vida, ele nunca vai ter poder sobre a minha vida. O diabo nunca vai ter poder de, através de uma ferramenta, fazer eu perder minha vida, ter minha vida destruída, ver meu casamento destruído, ver minha família destruída, ver minha vida financeira destruída, ver meu corpo ser destruído. Ele nunca vai ter esse poder sobre a minha vida. Mas o que eu preciso fazer? Eu preciso me libertar de toda ferramenta que o diabo ele prepara contra mim. E qual é que é a ferramenta que o pastor está falando hoje? A ferramenta ingenuidade. Você não pode ser uma pessoa, entenda o que o pastor está dizendo, que você não enxerga maldade nas coisas. Você tem que prestar atenção. Se tem alguma coisa normal que está acontecendo na tua vida, você tem que se levantar e você tem que fazer alguma coisa. Você tem que vir para a igreja, orar, dobrar o joelho, fazer um voto com Deus, fazer um propósito. Mas o que não dá é para você achar que aquilo ali é normal. Porque se você acha que aquilo ali é normal, entendo que o pastor está dizendo, a tua ingenuidade. Você é uma pessoa inocente, é uma pessoa pura, é uma pessoa que você não está percebendo que aquilo ali é uma obra do diabo. E aí você não faz nada, pastor, eu vou ficar na minha, eu vou ficar quieto, uma hora Deus vai me resolver. Essa situação não resolve. Porque Deus ele sempre vai querer que você venha agir através do quê? Através da fé. Então, entendo o que o pastor está dizendo. Por favor, entenda bem o que o pastor Adilson está dizendo. Eu não estou dizendo que você tem que ser uma pessoa maldosa, não é isso que o pastor está dizendo. Mas eu não quero que você seja uma pessoa tão inocente, tão pura, que vai chegar ao ponto que o diabo, através da tua ingenuidade, ele vai destruir com a tua vida. É o que ele está fazendo. Ele está destruindo com a vida financeira de muita gente. O diabo está colocando armadilha, está levando pessoas à miséria. O diabo está levando casamentos para destruição, causando divórcio. O diabo está destruindo com familiares através de uma doença, de uma enfermidade. O diabo está colocando desemprego, o diabo está colocando depressão. Olha a festa que o diabo está fazendo na vida de muita gente. Mas, pastor, o diabo não tem esse poder. Ele não tem. Mas através da ferramenta
que ele lança sobre a vida das pessoas, é que o diabo, ele age. Então, o que o pastor quer dizer para vocês? Que se hoje eu sou uma pessoa ingênua, entendo que o pastor está dizendo, eu sou uma pessoa que eu não percebo as armadilhas dele, eu não percebo as anormalidades do diabo, eu tenho que começar a me acordar. Eu tenho que me levantar, meus irmãos, e eu tenho que começar a batalhar na fé. Se você percebe, puxa vida, pastor Adilson, eu nunca consigo, pastor, está bem, tem alguma coisa mal. Ou talvez seja pela tua ingenuidade. Você é uma pessoa que você é um exemplo, né? Você fica conversando com tudo que é tipo de pessoa, às vezes, abrindo tuas coisas, contando da tua vida, falando da tua família, e às vezes você nem sabe o mal que tem dentro do coração daquela pessoa lá. Talvez aquela pessoa lá é uma pessoa que tem inveja de você. Talvez aquela pessoa lá é uma pessoa que ela tem ciúmes da tua vida, tem ciúmes da tua casa, do jeito que você vive, e você não percebeu, porque você é uma pessoa o quê? É uma pessoa que você aceitou essa ferramenta aqui do diabo que se chama ingenuidade. Então, o que eu tenho que fazer, pastor? Você tem que se levantar e batalhar, porque é a ingenuidade que causa destruição na vida de uma pessoa. Não pensa, não. A pessoa que morre através de uma doença, entendo o que o pastor está dizendo, é porque foi uma pessoa que ficou dormindo no ponto. A pessoa era tão inocente, era tão pura de coração, às vezes não devia nada para ninguém, mas era uma pessoa que não levantava. Viu de repente uma dor no pé, viu de repente uma dor na costela, viu um aperto de repente no peito e a pessoa não fez nada. Não, eu vou esperar uma hora, Deus vai me curar. Não. A ingenuidade, ela traz a destruição para a vida das pessoas. Vocês lembram o que diz em João capítulo 10? Que o ladrão ele não vem se não for para matar, roubar e o quê? E a destruir. Então não brinca com isso. Se você é uma pessoa hoje muito inocente, é uma pessoa que você não enxerga a maldade, está na hora de você começar a acordar. Você tem que começar a levantar e você tem que começar a batalhar. Para que então essa ferramenta que o diabo lançou sobre a tua vida, que é a ingenuidade, você venha vencer ela e vencendo ela, você vence todos os ataques diabólicos em nome de Jesus, amém? Então eu quero que você abra a tua Bíblia, ali em Provérbios capítulo de número 14. Abre a tua Bíblia lá. Os irmãos estão entendendo o que o pastor está pregando? Você fica confiando demais nas pessoas. Você é muito inocente, não faça isso. Qualquer coisa que as pessoas te falam, qualquer direção que elas te dão, você aceita. Tem gente que não entenda mal o pastor, eu até falei com o obreiro Joel hoje, estava dizendo assim que a pessoa começou uma dor, um exemplo, né? Aí ela vai lá no médico. Chega lá no médico, o médico nem examina a pessoa, já diz, ó, eu vou te receitar esse tipo de remédio para você tomar, porque você está com esse tipo de problema. E às vezes a pessoa, entende o que o pastor está dizendo, aquela dor que ela estava sentindo, aquilo ali, numa semana ia sumir. Mas a pessoa é tão ingênua, a pessoa ela é tão, sabe, não tem maldade no coração, que ela pegou e foi e fez aquilo que o primeiro médico falou. Aí começou a tomar aqueles remédios, aí começou a dar problema de pressão, começou a dar problema de colesterol, começou a dar dor no corpo. Aquela coisinha que era uma coisinha pequena se transformou em algo maior. Mas tudo por quê, pastor? Por causa do diabo? Não. Por causa da ingenuidade que tem dentro do coração da pessoa. Então, escuta o que o pastor está dizendo nessa manhã. Ó, não seja ingênuo. Seja uma pessoa esperta. Vocês lembram o que Jesus disse? Vocês devem lembrar o que Jesus disse? Ele disse bem assim, ó, que nós temos que ser simples como quem? Como as pombas, mas prudentes como quem? Como a serpente. Pastor, mas a serpente não foi a que enganou a Eva? Exatamente. Ela foi, não entenda mal, pastor, ela foi malandra, astuta, a Bíblia diz. Mas quem deveria ser mais esperta do que a serpente teria que ser quem? Teria que ser a Eva. Mas a Eva foi enganada, o diabo destruiu com o casamento dela, destruiu com os filhos dela, destruiu com a família dela, destruiu com a comunhão que ela tinha com Deus, porque ele conseguiu lançar uma ferramenta na vida da Eva que se chama o quê? A ingenuidade. Ela era uma mulher inocente. Ela era uma mulher que não tinha maldade dentro. Não, eu vou comer da fruta que não vai dar nenhum mal. Olha só, o diabo enganou ela. O diabo acabou com toda a vida da Eva e a família dela por causa de uma ferramenta que ele lançou que se chama ingenuidade. Então, não aceite isso. Vamos aqui para Provérbios. Provérbios 14. Preste bem atenção. Vamos ler o versículo de número 18, tá? Provérbios 14, versículo de número 18.
Preste atenção o que diz aqui. Ó. Diz assim, ó, os simples, eles herdarão o quê? A estultícia, né? Mas os prudentes, olha só, se coroarão de quê? De conhecimento. Deixa eu traduzir para você esse versículo aqui. Ó. Os simples são aquelas pessoas humildes, né? São as pessoas, um exemplo, aquelas pessoas lá que você olha para elas têm uma pureza dentro do coração. São umas pessoas inocentes. Só que a Bíblia está dizendo que essas pessoas, elas herdarão o que é a estultícia, a insensatez. Elas tomarão decisões sem pensar. Elas vão tomar decisões sem parar e analisar aquilo ali. A pessoa vai lá, compra um remédio porque alguém indicou. Vai lá e compra um remédio que vai melhorar essa dor. E a pessoa compra aquele remédio e começa a dar outros problemas de saúde na pessoa. Por quê? Porque a pessoa é uma pessoa que ela dá ouvidos para a estultícia, para a insensatez de muitas pessoas. Então, meus irmãos, está dizendo aqui, ó, os simples, está falando ali no 18, eles herdarão a mentira, a estultícia, a insensatez. Mas olha o que diz na sequência. Mas os prudentes se coroarão de quê? De conhecimento. A pessoa que é prudente, por favor, entenda o que o pastor vai dizer. É uma pessoa que ela liga o alerta. Opa, será que está certo esse negócio aí? Opa, a pessoa, ó, ao invés de dar um passo para frente, ela dá um passo para quê? Ela dá um passo para trás. Não, vou ligar meu alerta. Eu sou uma pessoa que eu tenho conhecimento das coisas. Eu sou uma pessoa que eu tenho maturidade, eu sei me entender quando as coisas são de Deus ou não. Então eu vou dar um passo para trás e eu vou esperar o quê? Eu vou esperar para ver se realmente aquilo ali é de Deus. Esse é o prudente. Essa é a pessoa que começa a desconfiar. Será que esse remédio realmente ele não vai causar efeito colateral? Será que isso aí, esse chá que estão pedindo para mim tomar, será que esse chá, realmente esse chá, eles vão me ajudar? Será que esse conselho que esse meu amigo está me dando, essa minha amiga está me dando, será que isso aí, realmente isso aí vai me ajudar? Não, eu vou fazer uma coisa, eu vou dar um passo para trás e eu vou aguardar. Eu vou esperar em Deus. Quem vai agir assim? É a pessoa que é prudente. A Eva deveria ter feito isso, meus irmãos. A Eva, quando a serpente disse para Eva assim, Eva, se você comer desse fruto que Deus disse que não é para você comer, você vai ser igual a Deus. Você não vai morrer, Eva. Você vai ser igual a Deus. Você vai enxergar o que é o bem e o que é o quê? O que é o mal. Veja bem, era uma coisa que todo ser humano quer ouvir. É verdade, não é? Que você vai comer uma coisa e você não vai o quê? Você não vai morrer. Que você vai tomar um remédio e você não vai morrer. É o que todo mundo quer ouvir. Que você vai fazer algo para salvar a tua família e você não vai morrer por causa daquilo ali. Olha só, mas mesmo que a serpente ela tente te enganar, ela seja astuta, seja malandra, você tem que fazer o quê? Você tem que dar um passo para trás. Opa, eu vou ligar meu alerta. Porque a Bíblia diz assim, ó, que sem fé é impossível agradar quem? Agradar a Deus. Então eu vou esperar em Deus. Se é de Deus isso aí mesmo, então Deus ele vai me mostrar. Se esse negócio aí é de Deus mesmo, que estão me oferecendo, estão me dizendo para mim fazer, se esses conselhos que estão me dando, se esses medicamentos que o médico está me dizendo que é para mim tomar, realmente é de Deus, Deus vai me mostrar de outra forma. Por favor, entenda bem o que o pastor vai dizendo, isso é uma coisa minha e da minha esposa. Quando a gente está, às vezes, enfrentando alguma batalha dentro da família, o que nós fizemos? Nós vamos lá no médico e levamos para consultar, porque você tem que levar, você não pode negligenciar. Você tem que ir lá. Mas a gente não acredita na primeira coisa. Dependendo do assunto, a minha esposa está ali, sabe, eu não tomo uma decisão precipitadamente de acordo com aquilo que o primeiro médico me falou, eu vou consultar com outro médico. Não, agora eu vou lá em outro médico, vou lá em outra clínica e eu vou ver o que esse outro médico ele vai me falar. Aí, entendo que o pastor vai dizendo, aí se aquilo ali está de acordo com o que os dois médicos falaram, aí é uma coisa que eu posso levar o quê? Em consideração. Agora tem muita gente que é ingênua. O diabo lançou uma ferramenta que se chama ingenuidade e está lá dentro do coração da pessoa. E aí a pessoa não vê maldade naquilo ali. Não, eu vou fazer porque ele é médico, porque é isso. E eu respeito a medicina, longe de mim de querer desrespeitar a medicina. Mas entendo que o pastor está dizendo, é a ingenuidade que vai dar liberdade para o diabo acabar com a tua vida. É você ser uma pessoa que não enxerga maldade nas coisas. Você é uma pessoa que confia em todo mundo.
Primeira coisa que te falam é, vai lá e faz que vai dar certo, você vai lá e faz. Não, não pode. Você tem que ser uma pessoa prudente, esperta. Você tem que ser, por favor, não entenda mal o que o pastor está dizendo, tá? Mas você tem que ser mais esperto do que a serpente. Porque a serpente, ela já é esperta. Ela convenceu a Eva no primeiro, enganou a Eva. A Eva com aquela pureza dela, imagine, né? Com aquela pureza, tinha tudo dentro do jardim do bom e do melhor. Mas ela estava passeando, olhando, olha como é lindo a criação de Deus. Até os teus olhos você tem que cuidar para não te enganar. Porque a pessoa é tão ingênua que ela julga as coisas pela aparência. Lembra do Ló? Vocês lembram do Ló, meus irmãos? O Ló, quando ele chegou ali, né, com Abraão, eles estavam brigando, os pastores dele, o Abraão disse assim, ô Ló, né, para onde tu fores, então, se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita, porque não haja contenda entre nós. O que o Ló fez? Ergueu os seus olhos e a Bíblia diz que ele viu todas as campinas do Jordão. Eram verdinhas, gente. Coisa mais linda as campinas do Jordão. A Bíblia diz que era como o jardim do Senhor, de tão bonito que era. Olha só. E foi aonde o Ló, ele tomou a decisão de morar. O que o pastor quer estar dizendo? Ó, que ele foi ingênuo. Porque ele não tinha maldade dentro do coração, o Ló. Ele era um rapaz, ele era ingênuo, ele tinha pureza dentro do coração. Olha que coisa mais linda, isso aí, ó. Olha que coisa bonita, isso é para lá que eu vou, porque lá que eu vou ser feliz. A Bíblia diz que ele foi para lá e lá o diabo destruiu com a família do Ló. Não, veja bem o que o pastor está dizendo. Matou, transformou a esposa de Ló numa estátua de sal e ainda as duas filhas de Ló tiveram relação com o próprio pai. Olha que tragédia isso aí dentro de uma família. Mas tudo por quê, pastor? Porque o diabo conseguiu lançar uma ferramenta no coração do Ló que se chama ingenuidade. Então, o que o pastor está dizendo, meus irmãos? Não deixa a ingenuidade ela destruir com a tua vida. Cuidado. Ó, escuta o pastor Adilson aqui. Ó, eu não vou estar mentindo para você. Todas as batalhas que eu venci na minha vida, quando eu entreguei minha vida para Jesus, foi com o joelho no chão. Não adianta, me dá receita disso, pastor, me dá receita disso, faz isso aqui que vai dar certo. Não adianta, é joelho no chão. Se você quer ser honrada, se você quer ser honrado, se você quer ser uma pessoa abençoada, entenda o que o pastor está dizendo, você tem que ser uma pessoa da fé. Deus quer ver a tua atitude, Deus quer ver você firme, com o joelho no chão, orando, vindo na igreja, congregando, sendo fiel à palavra. É isso que para Deus ele basta. Agora tem muita pessoa que o quê? Que é ingênua. O diabo lançou a ingenuidade dentro do coração da pessoa, e a pessoa é uma pessoa que não tem maldade, ela não enxerga mal. Ah, pastor, mas se eu comer da maçã, que mal vai me fazer? Traz uma destruição tremenda. Ah, pastor, se eu ir lá na religião, pastor Adilson, que mal vai ter, pastor? Aquilo ali vai destruir com a vida da pessoa, se a pessoa ir para macumba, para religião, para umbanda, para quimbanda, para o terreiro, vai destruir com a vida. A pessoa não está enxergando maldade, mas lá, pastor, não tem nada de maldade, eles até rezam, eles oram, pastor. Lá eles se arrodeiam um pouco, eles oferecem lá um manjar, uma oferta para Deus. Isso aí é tudo uma obra do diabo. Escuta o pastor dizer, isso aí não é de Deus. Não é de Deus. Eu não sei nem porque eu estou falando isso hoje, nessa manhã. Eu não sei nem porque eu estou falando isso hoje, porque foi Deus que colocou no meu coração. Mas o que o pastor está pregando para você? Que você não pode deixar a ingenuidade acabar com a tua vida. Seja uma pessoa esperta. Jesus disse bem assim, ó, que nós temos que ser simples como a pomba. Você tem que ser uma pessoa pura de coração, uma pessoa sábia, que tenha inocência. Claro que você tem que ser como a pomba. Se você chega perto da pomba, a pomba vai fazer o quê? Ela vai voar, é ou não é? Mas entenda, mas você também tem que ser prudente como o quê? Como a serpente. Você tem que ser esperta. Você não pode tomar decisões precipitadas. É isso que Jesus disse. Aí a pessoa vai lá, toma uma decisão precipitada, faz algo que não deveria fazer, e aí depois vem a conta, né? Aí o diabo começa a estender aquilo ali para dentro da família. Começa a dar problema, às vezes, dentro da família. Mas tudo por quê? Por causa do diabo, pastor? O diabo não tem poder de nada. Mas ele vai usar o quê? Ele vai usar as ferramentas espirituais para amarrar a vida das pessoas. Então, se eu sou uma pessoa hoje ingênua, eu sou uma pessoa hoje que eu sou muito inocente, eu tenho que começar a abrir meu olho. Eu tenho que começar a ficar alerta. Eu vou te dar só um exemplo aqui na Bíblia, tá? Depois nós vamos orar. Está aqui em 2 Reis, capítulo 20. Se você for abrir a tua Bíblia ali, 2 Reis,
Você vai conhecer a história do rei Ezequias, né? Você deve lembrar do rei Ezequias. O rei Ezequias era o rei de Judá. E ele tinha uma responsabilidade muito grande de cuidar do povo. Você tem uma responsabilidade muito grande de cuidar do povo. Mas ele estava doente, o rei Ezequias. Ele estava passando por uma enfermidade. Os irmãos mesmo devem lembrar que o próprio Deus ele mandou Isaías fazer uma visita na casa do rei Ezequias. Aí Deus disse assim, Isaías, vai lá e fala para o Ezequias, para ele pôr em ordem a casa dele, porque ele morrerás e não o quê? E não viverás. Olha que palavra dura que Deus mandou. Deus usou o profeta Isaías para ir lá na casa dele e dizer para ele, ó, você vai morrer, Deus disse, você vai organizar a tua casa, bota em ordem a tua casa, porque tu vai morrer e tu não vai viver. Você sabe que ele estava fora da presença de Deus. O Ezequias era um homem que ele voltou a ser uma pessoa mundana, a ser uma pessoa carnal. Você pode ler a Bíblia e estudar. Só que nesse momento, entendo que o pastor está dizendo, mesmo que você seja uma pessoa, que você está passando na batalha, pastor, eu estou passando na batalha, isso aqui eu sei, entendo que o pastor está dizendo, porque às vezes é permissão de Deus. O diabo não tem poder para tocar na tua vida, nem na tua casa, mas às vezes é por permissão de Deus. E é nesse momento que você não pode ser uma pessoa o quê? Ingênua. Porque às vezes as pessoas vão começar a vir querer te dar conselho do que você tem que fazer. Às vezes as pessoas vão vir começar a te dar a direção, o que você tem que fazer por causa daquele problema que tu está enfrentando. E é nesse momento que você tem que ser prudente como a serpente. Opa, eu vou botar meu pé atrás porque eu sei que Deus ele sabe da batalha que eu estou enfrentando e eu só vou voltar para a presença de Deus como Ezequias fez, eu vou estar na presença de Deus, eu vou ser uma pessoa da fé, eu vou orar, porque eu tenho certeza que operando Deus ninguém o quê? Ninguém impedirá. Aí você é uma pessoa prudente. Agora, se nesse momento da batalha que você está, você ficar dando ouvido para todo mundo e não para a palavra de Deus, entendo o que o pastor está dizendo. Todas as tuas decisões que você tomar, fora da palavra de Deus, sem que você perceba que aquilo ali é o mal, você vai pagar um preço por causa daquilo ali. O rei Ezequias recebeu uma visita dos babilônicos no momento de luta, no momento de batalha. Eu quero que você veja como que ele reagiu diante dessa situação. Foi ingênuo. E é a ingenuidade que traz destruição para a família. Olha o que diz aqui, ó, 2 Reis, capítulo 20, versículo de número 12. Vamos ler o 12 e o 13, tá, gente? Só para a gente ver aqui, ó. Ele estava doente, enfermo, né? 2 Reis 20, 12. Naquele tempo, enviou Merodach Baladã, filho de Baladã, rei de Babilônia, olha só, cartas e um presente a Ezequias. Por quê? Porque ouvira que Ezequias tinha estado o quê? Doente, com uma enfermidade, né? Enviou presente, enviou carta, estava bajulando, né? Versículo de número 13, olha só. E Ezequias lhe deu o quê? Lhe deu ouvidos, olha só. E lhes mostrou toda a casa de seu tesouro, olha só, a prata, o ouro e as especiarias, e os melhores ungüentos, olha só, e a sua casa de armas, e tudo quanto se achou nos seus tesouros. Olha só, coisa alguma houve que lhes não mostrasse, nem em sua casa, olha só, e nem em todo o seu domínio. O que o pastor está falando aqui hoje? Que o Ezequias ele estava passando pelo momento delicado da vida. E era o momento que ele tinha que pegar e ele teria que dar um passo para trás. Não, eu vou desconfiar. Esse rapaz da Babilônia lá, esse rei da Babilônia, começou a me enviar carta para mim, começou a me fazer convite, começou a me mandar presente para mim. E olha só, ele quer vir aqui no meu palácio, ele quer me conhecer. Aí a Bíblia está dizendo que o rei Ezequias recebeu aquilo ali. E olha o que ele fez, meus irmãos. Ele mostrou todo o palácio dele para o inimigo. Mostrou a comida que ele tinha para comer, mostrou o alimento que ele tinha, mostrou a bebida, o melhor unguento, mostrou para ele até as armas que ele tinha para enfrentar o inimigo. Olha a situação desse rei. Mas veja bem o que o pastor está dizendo. Por que ele agiu assim? Porque certamente o diabo lançou sobre a vida dele uma arma que se chama o quê? A ingenuidade. E a ingenuidade fez com que ele agisse na inocência. Fez com que ele mostrasse para o inimigo toda a sua casa. Não mostre para o seu inimigo a sua casa. Entendo o que o pastor está dizendo. Tem coisa que você não tem que revelar nem para o pastor. Você tem que orar. Entendo o que o pastor está dizendo. Tem coisa que você é entre você e Deus.
Não mostre tuas cartas que você tem para qualquer pessoa. Pastor, mas vem um amigo meu vizinho, coisa e tal. Aí você fica mostrando tudo as coisas que você tem dentro de casa, teu armamento, teu melhor unguento, teu salário, falando do marido, falando do filho, falando disso. Olha só, toda pessoa que age assim, é porque essa pessoa, o diabo conseguiu lançar uma ferramenta na vida dessa pessoa que se chama o quê? A ingenuidade. E é a ingenuidade que dá liberdade para o diabo destruir. Não só a pessoa, mas destruir a família da pessoa. Depois você vai continuar lendo 2 Reis 20, você vai ver tudo o que aconteceu na vida desse homem aqui. Ele precisou se arrepender depois de ter tido um prejuízo muito grande. Então, o que o pastor está pregando? Que nós temos que vencer a ingenuidade. Não aceite isso. Olha quanta gente foi ingênua e perdeu a salvação. Eva deixou o diabo destruir com a família dela, porque foi ingênua. Quando a serpente ofereceu para ela uma fruta, ela deveria desconfiar, deveria dar um passo atrás. Tem alguma coisa errada aí. Não, vou ligar meu alerta, porque Deus disse para mim não comer. Ele disse que eu poderia desfrutar do bom e do melhor aqui, ó, mas daquilo que era dele não era para mim botar a mão. Então eu vou desconfiar, eu vou botar um pé atrás e vou esperar Deus o quê? Deus ele me responder. Se Deus falar que é para mim botar a mão naquilo que é dele, amém. Então eu vou botar a mão porque foi ele que me mandou. Agora, se Deus falar para mim, não faça, então não vou fazer. Qual a pessoa que vai agir assim? É a pessoa que é prudente. É a pessoa que não sofre de ingenuidade. Então, meus irmãos, essa é mais uma ferramenta que nós estamos aprendendo hoje, que se chama ingenuidade. Às vezes a gente nem percebe, a gente acaba sendo ingênuo. Cuidado, cuidado. Entendo o que o pastor está dizendo. Se você quer ser uma pessoa 100% curada, abençoada, o único que vai te fazer isso é quem? É Deus. Se você quer ter um casamento cada vez mais abençoado, o único que pode abençoar o teu casamento é Deus. Se você quer ser uma pessoa que financeiramente você vai ser realizada, abençoada, o único que pode prosperar o teu caminho é quem? É Deus, irmãos. Ninguém mais pode fazer isso. Mas o problema é o quê? Tem muita gente que às vezes é ingênua. Não vê maldade nas coisas. Alguém vem e oferece uma coisa, a pessoa compra. Deveria ter botado um pé para trás e dizer, meu Deus, me mostre isso aí é verdade, Senhor. Se não é verdade isso aí, eu não quero para mim. Você vai trazer destruição para a minha vida. Mas às vezes a pessoa não tem maldade, né? Não tem maldade. Não entenda mal, pastor. Jesus disse assim, ó, que os filhos, eles, às vezes, eles são menos hábeis do que quem? Do que os filhos das trevas. Os filhos das trevas, que são os filhos da serpente, eles são mais inteligentes às vezes. Antes deles fechar qualquer negócio, fazer qualquer coisa, eles param e analisam, pensam. Mas às vezes os filhos da luz têm uma inocência no coração que tudo que oferece na frente eles vão lá e aceitam. Olha só. Aí depois aquilo ali, através da ingenuidade, o diabo ele consegue colocar, às vezes, briga dentro da família, consegue colocar discussão, consegue colocar separação, problema com doença, problema com enfermidade. Aí o diabo ele faz a festa na vida da pessoa. Mas tudo porque por causa dele? Não. Ele não tem poder sobre a tua vida. Mas ele usa ferramentas e através dessas ferramentas ele tenta destruir a tua vida. Então o que eu preciso fazer? Se hoje eu sou uma pessoa ingênua, entenda o pastor, se eu sou uma pessoa hoje ingênua, eu tenho que lutar para me libertar da ingenuidade. Não a partir de hoje, pastor. O meu negócio é com Jesus de Nazaré. É eu e Jesus. Jesus é quem vai conduzir minha vida através da palavra. Eu não quero mais receber conselho de ninguém. Aí então você está liberta e toda pessoa que está liberta vai ver a glória do Senhor. Amém? Eu quero encerrar contigo lá em Provérbios também, capítulo 14, né? Nós estávamos, vai lá, Provérbios 14, porém agora é o versículo de número 15, tá? Para nós orar em nome de Jesus. Mas tanta gente foi ligeira, foi esperta, gente. Tem muita gente que às vezes, entendeu? Ela diante de um conselho, diante de uma situação, que a pessoa precisa, pastor, eu preciso tomar uma decisão, é hoje, é agora, não faça isso, porque isso não é de Deus. Se você tiver que tomar uma decisão agora, um exemplo de fazer uma cirurgia, pega e ora a Deus. Olha o que o pastor falou para a irmã aqui da igreja. A irmã chegou aqui de arrasto, com uma dor assim no lombo. Pastor, eu fui no médico, o médico disse que eu tenho que fazer essa cirurgia. Eu disse para ela, irmã, a senhora está bem, irmã. A senhora está respirando. A senhora, tudo bem, a senhora está com uma dorzinha aí, coisa e tal. E eu não estou dizendo que a senhora não tem que buscar a medicina. Claro que a senhora tem que buscar.
Mas abre o teu olho, porque tem gente por aí que está operando as pessoas da apêndice, e na verdade a pessoa não tem problema nenhum de apêndice. Às vezes tem médico que está operando a pessoa de um rim, ou porque o rim parou e na verdade os rins estão bons. Na verdade é um outro problema que a pessoa tem. Mas a pessoa é tão ingênua. O diabo lançou essa ferramenta ingenuidade, que é a ingenuidade que está destruindo com a saúde da pessoa. Então nós temos que abrir o olho, amém? Não aceite isso. Vamos lá, Provérbios 14. Agora o versículo de número 15, tá? Provérbios 14, o versículo é o versículo de número 15, meus irmãos. Isso. Olha o que diz ali, 14, 15, né? Diz assim, ó. O simples está dizendo, olha só, ele dá crédito a cada palavra. Então, olha aqui para o pastor. O simples é aquela pessoa que o pastor está pregando hoje, que é uma pessoa inocente. É uma pessoa que não tem maldade nenhuma no coração. É o povo de Deus. Quem se converte a Jesus, depois ele perde, né, a maldade. É uma pessoa inocente. E glória a Deus por isso. A gente não tem que perder essa inocência. Você tem que ser uma pessoa pura. Você tem que ser uma pessoa pura. Mas o que não dá é o quê, gente? É por, às vezes, você tomar a decisão errada, de forma precipitada. Acreditar em tudo que ele fala, se te acreditar, dizer, faz isso, faz aquele remédio, faz aquilo que dá certo. Não. Eu não estou dizendo que tem muita coisa que não dá certo. Claro que pode dar certo, porque tem muita gente que tem essa experiência. Mas o bom é você ouvir da boca de 2 ou 3 pessoas. Não vá no primeiro conselho que ele der. Porque talvez isso aí, ó, você pode agir por causa da ingenuidade. E é ingenuidade que vai ter o poder de destruir a tua vida. Não aceite isso. Então, o que está dizendo aqui no 15, ó, o simples dá crédito a cada palavra. Tudo que ele ouve, ele dá crédito. Se falarem para ele, vai lá no benzedeiro que vai dar certo. O simples é assim, ele vai lá, ele é ingênuo. Se chegar o fulano e dizer, vai lá e oferece o manjar para o Deus lá Moloque, ele vai lá e faz, porque ele acha que aquilo ali vai ajudar. O simples, se ele chegar uma pessoa e dizer, vai lá e faz uma amarração amorosa agora, ele vai lá e faz, porque ele é o quê? Ele é ingênuo, ele não vê maldade naquilo. Ele dá crédito a toda palavra, a Bíblia está dizendo. Olha só, o simples dá crédito a cada palavra, olha na sequência, mas o prudente, ele atenta o quê? Para os seus passos. A pessoa que é esperta, por favor, entenda o pastor, a pessoa que é de Deus, ela dá um passo para trás. Opa, tem alguma coisa, será que meus passos eles estão sendo certos? Será que esse caminho que eu estou indo é um caminho certo ou será que é um caminho errado? A pessoa que é prudente, pessoal, a pessoa que não tem essa ferramenta do diabo, que é a ingenuidade, é a pessoa que ela vai dar um passo para trás. Será que essas coisas que eu estou fazendo aí é certo? Opa, eu vou parar e vou dar um passo para trás antes de eu seguir nesse caminho aqui, ó. Aí então você é uma pessoa sábia que você não tem a ingenuidade dentro do coração. Agora, se o diabo conseguir lançar essa ferramenta que se chama ingenuidade, entenda o pastor, é a ingenuidade que vai destruir com a vida da pessoa. Então não aceite isso, amém? Seja uma pessoa esperta, seja prudente como a serpente. Olha o que Jesus disse, ele estava falando da serpente do jardim. Serpente era astuta, era malandra, claro, o pastor não está dizendo que você tem que ser malandro, mentir, enganar. Mas o mínimo que você tem que fazer é ser uma pessoa esperta. Você tem que desconfiar das coisas. Não estou dizendo que tem que brigar com o médico, brigar com o irmão, brigar com o vizinho. Não, não é isso que eu estou dizendo. Mas você tem que dar um passo para trás. Porque isso ali pode trazer um prejuízo maior para a sua vida, amém? Então, nós vamos orar. Deus vai nos libertar da ingenuidade e a vitória é certa em nome de Jesus. Amém, meus irmãos?